Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você para lermos neste momento o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas vamos ler em duas versões. A primeira, a NVI, que nos diz o seguinte: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. E então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em taubinhas, para que se leia facilmente. Agora na Bíblia Viva nos diz da seguinte forma: agora vou subir à minha torre de vigília e esperar para ver a resposta de Deus vai dar à minha queixa. E o Senhor me disse: escreva a minha resposta em uma prancha e em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem num relance e saia correndo para contar aos outros. Seja bem-vindo, queridos, à nossa terceira reflexão sobre a série Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Na primeira vez que refletimos, falamos como ouvir a voz de Deus, e na segunda, como Deus fala conosco. Na primeira, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos cultivar uma mente aberta, precisamos encontrar tempo para ouvi-lo, eliminar todas as distrações e cooperar com o que ele nos diz. Hoje, nós vamos aprender sobre recebendo a orientação de Deus, receber orientação de Deus. Deus continua falando com pessoas ainda hoje. Vimos que Deus fala através da Bíblia, vimos que Deus fala através de homens comprometidos com Ele, vimos que Ele fala através do Espírito Santo e que Ele fala através da dor. Mas você tem que estar sintonizado com Ele. Não há possibilidade de receber orientação de Deus sem que você esteja sintonizado com Ele. É que por isso que ao invés de ouvir a voz de Deus, você só tem ouvido ruído e muito barulho. Mas hoje você pode mudar a realidade da sua comunicação com Deus. Examinando esse texto de Abacuque, podemos aprender 5 passos para receber uma impressão dada pelo Espírito Santo. Dessa forma, podemos receber a orientação de Deus para a nossa vida. Por isso, queridos, eu convido você a refletir comigo neste texto. Primeiro, para receber a orientação de Deus, retire-se. A primeira coisa que você fará para ouvir Deus falar com você é fazer um retiro. Isso significa ir para um lugar de quietude e ficar sozinho. No texto que lemos, Abacuque diz da seguinte forma: vou subir à torre de vigília. Na NVI já diz da seguinte forma: ficarei no meu posto de sentinela. E na Viva já diz: agora vou subir à minha torre de vigia. Querido, a expressão em hebraico está querendo nos dizer o seguinte: eu vou ficar sozinho, eu vou me retirar, eu vou eliminar distrações externas de tal maneira que eu possa ouvir a voz de Deus falando comigo. Eu descobrirei um lugar aonde eu possa ficar sozinho. Encontre um lugar onde você possa estar em silêncio e sozinho diante de Deus, e então possa ouvi-lo. Uma das razões porque você não tem ouvido a voz de Deus é porque você está rodeado de barulho e de agitação. Jesus tinha uma vida muito ativa, mas apesar disso, ele sempre encontrou tempo para estar sozinho em oração. Ele diz e fez disso um hábito de sua vida. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: Jesus ia para lugares desertos e orava. Se Jesus precisava disso, nós também precisamos.
Precisamos nos afastar das distrações, desligar o telefone, do contrário você será chamado enquanto está orando. Por isso, retire-se, procure reduzir ao máximo toda forma de distração para que você possa ouvir com clareza, com convicção, a voz de Deus. Mas também para receber a orientação de Deus, espere. A segunda coisa que você fará para ouvir a voz de Deus é esperar. Esperar significa acalmar os seus pensamentos e emoções. Você precisa quietar. Esperar significa não se mover, ficar parado, ficar calmo em um só lugar. Quando espero, significa que estarei parado lá por algum tempo, até que alguma coisa aconteça. Abacuque nos diz o seguinte: vou esperar para saber o que ele vai dizer. Na NVI já diz: tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá. Na Viva diz o seguinte: esperar para ver que resposta Deus vai dar à minha queixa. Abacuque, querido, diz que ele esperaria com atenção para que pudesse ouvir a voz de Deus. Deus fala com pessoas que tomam tempo suficiente para ouvir o que ele tem a dizer. Uma das razões porque muitas das vezes nós não ouvimos a voz de Deus é porque estamos sempre ocupados com pressa. Davi nos ensina no Salmo 62, versículo 5, a minha alma espera silenciosamente somente em Deus. Esperar, querido, significa investir tempo. E é difícil se acalmar na pressa. Forçar a si mesmo a se acalmar rapidamente não funciona. É necessário tempo. Deus fala com pessoas que investem tempo para ouvi-lo. E se você está preso, não vai ouvir a Deus. Ou melhor, se você está com pressa, você não vai ouvir a Deus. Retire-se, espere em silêncio para ouvir o que Deus quer ou já está falando com você. Mas para receber a orientação de Deus, observe. A terceira coisa que você fará para ouvir a voz de Deus é observar. Deixe Deus dar a você uma imagem mental. Preste atenção no que o profeta Abacuque nos diz. Me apresentarei e vigiarei para ver o que me dirá. Em outras palavras, Abacuque disse: eu verei o que Deus vai dizer. Talvez faria mais sentido se ele dissesse que iria ouvir o que Deus tinha a dizer. Entretanto, queridos, uma chave importante acerca do ouvir Deus é entender que a voz de Deus geralmente é algo visual. Deus frequentemente deseja falar conosco através de uma imagem mental. Deus deu a você habilidade para poder imaginar. Não permita que o diabo roube de você isto. O escritor de Hebreus nos diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 14: nossos sentidos espirituais precisam ser exercitado. Você pode desenvolver habilidades de ver com seus olhos espirituais se você praticar e deixar Deus trabalhar em sua vida. Você pode treinar a si mesmo. Quando você se aquieta, fica calmo, elimina toda a distração e então você simplesmente pode dizer: Jesus, há alguma coisa que o Senhor deseja me mostrar? O Senhor quer me dar alguma ideia, alguma impressão? Você receberá, querido, orientação de Deus quando você se retirar, esperar, observar, ou seja, quando você já consegue ver aquilo que Deus ainda vai dizer.
Mas para receber também a orientação de Deus, precisamos aprender a escrever. Escreva. O texto nos diz no versículo 2 o seguinte: e então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em taubinhas para que leiam facilmente. Na Bíblia Viva já diz o seguinte: escreva a minha resposta em pranchas, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem no relance e saindo correndo para contar a outros. A quarta coisa que você fará para ouvir a voz de Deus é escrever. Registre ideias que você recebe. Veja o que Abacuque fez, veja o progresso de Abacuque. No primeiro capítulo, ele faz 6 perguntas para o Senhor, mas no segundo capítulo, ele espera, ele aquieta-se, ele observa, e então o Senhor diz a ele: aqui está o que eu quero que você faça. Escreva o que eu vou lhe mostrar. O que isso tem a ver conosco hoje? Para muitos queridos de vocês, a sua vida de oração caiu numa vala. É muito chata. Você não gosta de orar porque você acaba dizendo as mesmas coisas repetidamente. Você está atolado na vala de uma rotina. A solução para sair da vala é escrever as suas orações na medida em que você as pensa. Na medida em que você está orando, escreva enquanto você ora. Este hábito, querido, manterá a sua atenção focalizada, mantendo você concentrado, a sua mente não ficará vagando. Você se lembra o que disse Deus, o que Ele disse a você? Você não tem, querido, nem eu, como aprender uma lição repetidas vezes. Mas você escreve o que Deus fala e mais tarde você pode retornar, testar, observar o que você mesmo escreveu. Então escreva aquilo que Deus vai falar com você e aquilo que você está falando com Deus. Mas em quinto lugar, para que nós possamos receber a orientação de Deus, adore. No capítulo 3, versículo 1, na primeira parte, diz o seguinte: o Eterno ouviu o que os nossos antepassados disseram de ti. Fique paralisado e caia de joelho. Na Bíblia Viva nos diz o seguinte: o Senhor, agora que ouvi os seus pianos, eu o adoro, cheio de espanto, pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Agradeça a Deus por ter falado com você. Quando você recebe e se retira, espera, observa e escreve, você passa a amar mais a Deus e se a chegar para mais perto dele. Isso transforma a oração de monólogo em uma oração de diálogo. Há pelo menos 3 tipos de relacionamento que você pode ter com Deus. O primeiro, você pode crer em Deus. Este relacionamento é o mais básico possível. O segundo, você pode ser conhecido de Deus. Este é um relacionamento um pouco mais profundo. Mas o terceiro, você pode ser amigo de Deus. Este é o relacionamento que Deus deseja ter com você e comigo. Deus quer que sejamos seus amigos para que possamos discutir, dialogar, conversar e conhecer um ao outro. Quando você descobre quem Deus é de verdade, não há outra saída senão cair de joelho e adorá-lo. Por isso, queridos, Abacuque diz: Senhor, agora que eu ouvi, agora que eu entendi, ele agora diz para nós que iria adorar ao Senhor, que iria cair de joelho na presença do Senhor. Se você pratica esses princípios bíblicos,
Uma nova dimensão vai abrir diante de você em sua vida. Esta não é, obviamente, a única maneira pela qual Deus fala com você. Mas esta é a chave pela qual Deus pode ter a atenção e você pode receber de Deus a sua orientação. Por isso eu quero convidar você que a partir de hoje você possa começar a ouvir Deus. E se você já começou a ouvir Deus, a receber a orientação de Deus, comece a adorá-lo, comece a demonstrar o seu amor para com Ele. Por isso, querido, eu quero te convidar a experimentar, a receber a orientação de Deus, retirando-se para um lugar onde ficará somente você e Deus, esperando o tempo certo de Deus, porque há um momento que você vai ter que ficar calado e vai ouvir Deus, observando aquilo que Ele vai te mostrar através da sua vida espiritual, através do desenvolvimento espiritual, escrevendo aquilo que Ele vai falar ao seu coração, para que mais tarde você possa reler e perceber as grandezas que Ele tem feito através da palavra dEle ao seu coração e o adorando, para que você possa demonstrar a Deus o quanto você o ama. Eu quero convidar a você que nesse tempo nós estivemos juntos pensando e aprendendo a ouvir a voz de Deus, mais uma vez a nos colocar de Deus. E mais uma vez eu vou te pedir que você fale com Deus, coloque a sua vida no altar de Deus, mas que você também possa fechar a sua boca, fechar a sua mente e deixar Deus falar com você. Pai, nós chegamos mais uma vez no teu altar. E neste momento precioso quero colocar diante do Senhor a minha vida e a vida daqueles que estão a ouvir a tua voz neste momento, para que nós possamos, ó Pai querido, recebendo a tua orientação, possamos cumpri-la, possamos fazer algo real em nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.